Olá, turma. Vamos à nossa aula de física de hoje. E o assunto é diferença de potencial. O que é diferença de potencial? Definição: diferença de potencial, DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica, dada pela letra U, é o trabalho realizado pelas forças elétricas para levar uma carga elétrica unitária de uma posição A para uma posição B. Então, diferença de potencial, tensão elétrica é o trabalho realizado pelas forças elétricas para levar uma carga elétrica unitária de uma posição A para uma posição B. Pessoal, a fórmula para se determinar a diferença de potencial é dado por U igual o quociente entre trabalho e carga elétrica. Então, U é igual T sobre Q, onde T é o trabalho que é dado em Joule, Q é a carga elétrica, C, e U é a diferença de potencial ou voltagem. Tá ok? Então, T é o trabalho que é dado em Joule, Q é a carga elétrica que é dada em Coulomb, que nós já vimos, e U é exatamente a diferença de potencial ou voltagem. Tá bom, pessoal? Nós falamos de diferença de potencial. Agora, vamos ver instrumento de medida. O galvanômetro é um instrumento que indica, sem medir, se entre dois pontos há ou não uma diferença de potencial. Isto é, se está passando ou não corrente elétrica. Apenas diz se está passando ou não corrente elétrica, não mede a quantidade. Tá ok? Esse é o símbolo do galvanômetro. Agora, o voltímetro, também denominado de voltômetro, é um aparelho de medição de tensão ou DDP, ou diferença de potencial, de um circuito elétrico. Ele pode ser digital ou analógico. Então, revisando, pessoal. O instrumento de medida existe o galvanômetro, que apenas acusa, se entre dois pontos está ou não passando corrente elétrica. Agora, o voltímetro ou voltômetro é o aparelho de medição de tensão ou diferença de potencial. Aqui diz a quantidade. Tá bom? Então, são esses os instrumentos utilizados na diferença de potencial. Vamos fazer um exercício para aplicarmos essa fórmula. Tá ok? Então, veja bem. O exercício número 1 diz o seguinte: uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb vai do ponto A até o ponto B de um condutor, realizando um trabalho de 6,0 vezes 10 elevado a menos 1 Joule. Ele pergunta qual a diferença de potencial, DDP, entre os pontos A e B. Então, ele dá a carga elétrica, dá o trabalho e pede a diferença de potencial. Tá bom? Vamos resolver? Aqui nós temos a resolução. Para a resolução de um problema, conforme nós já combinamos, o ideal, pessoal, é colocarmos os dados do problema. A gente vai lendo e vai colocando os dados. Por quê? Porque facilita para o nosso cálculo, não é isso? Então, vamos ler o problema. Uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb, então Q igual 2 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb, vai do ponto A ao ponto B de um condutor, realizando um trabalho de 6 vezes 10 elevado a menos 1 Joule. Então, trabalho igual 6 vezes 10 elevado a menos 1 Joule. Qual a diferença de potencial entre os pontos A e B? Então, ele quer saber o valor do U. U é a nossa diferença de potencial, tá? Conforme nós vimos aí. Desenvolvimento. Vamos colocar a fórmula U é igual T sobre Q. Substituindo T pelo seu valor, 6 vezes 10 elevado a menos 1,
E substituindo o Q pelo seu valor, 2 vezes 10 elevado a menos 3, nós temos o quociente. Quando eu tenho um traço de fração, o que está em cima é para ser dividido pelo que está embaixo. Tá ok? Aqui eu tenho uma divisão de duas expressões compostas. São expressões formadas por números puros e números potência de 10. O que nós vamos ter que separar para fazer essa divisão? Pessoal, uma coisa é certa. Toda vez que no denominador tiver uma potência, uma potenciação, o que é que nós fazemos? Passamos essa potenciação para o numerador, trocando o expoente da potenciação. Então, eu tenho 10 elevado a menos 3, passa para o numerador como 10 elevado a terceira. Eu não tenho mais 6 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Eu tenho 6 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a terceira, porque subiu, dividido por 2. Agora sim, eu tenho números puro com número puro, potência de 10 com potência de 10. Número puro 6 dividido pelo número puro 2, 6 dividido por 2, 3. E para dividir, para multiplicar 10 elevado a menos 1 por 10 elevado a terceira, aqui eu tenho potências que têm a mesma base. O que é que nós fazemos? Continuamos, nós repetimos a base e operamos os expoentes. O que é operar os expoentes? Fazer 3 menos 1, 2. Então eu tenho 3 vezes 10 elevado à segunda. Não posso multiplicar por 3 vezes 10 elevado à segunda. Eu tenho que transformar esta potenciação em um número puro. Então, eu tenho um produto e tenho uma potenciação. Resolvemos primeiro a potenciação. Quanto é 10 elevado à segunda? 10 vezes 10, 100. Então, 3 vezes 100 dá 300 volts. Tá, pessoal? Não é bicho de sete cabeças, mas desde o começo das minhas aulas de física que eu venho treinando vocês. O pior é que você tem que estar assistindo essas aulas, estar acompanhando direitinho e por insistência você aprender por insistência, tá? Portanto, fazer você termina aprendendo. Então vamos lá. Aqui eu tenho os dados do problema, que 2 vezes 10 elevado a menos 3, T 6 vezes 10 elevado a menos 1 Joule, e eu quero saber o valor do U. Então eu venho aqui, coloco a fórmula. Nessa fórmula substituo o T por 6 vezes 10 elevado a menos 1, substituo o Q por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Agora tem um quociente de duas expressões compostas. O que é que eu vou fazer? Vou riscar esta potenciação que se encontra no denominador, passo para o numerador, trocando o sinal do expoente. Aí fica 6 vezes 10 elevado a menos 1, que multiplica 10 elevado a terceira, dividido por 2. O que é que eu vou fazer? Dividir 6 por 2, 3. E como é que eu faço para multiplicar 10 elevado a menos 1, que multiplica 10 elevado a terceira? Produto de potenciações que tem a mesma base, eu conservo a base e opero os expoentes. O que é operar os expoentes? É fazer 3 menos 1, 2. Tá, pessoal? Aqui eu tenho um produto, eu não posso multiplicar por 3, multiplicar 3 vezes 10 elevado à segunda. Eu tenho que transformar esse número potência, essa potenciação em um número puro. Então eu tenho um produto e tenho uma potenciação. Faço primeiro a potenciação. 10 elevado à segunda, 100. Então 3 vezes 100 que dá 300 volts. Tá? Então 300 volts é exatamente a diferença de potencial entre os pontos A e B, né, dessa carga elétrica que vai do ponto A ao ponto B. Tá bom? Então tentem fazer várias vezes até você aprender isso aí. Física é assim mesmo, tá pessoal? Segundo exercício. Preste atenção aí, pessoal. Uma bateria de 6 volts usada nos automóveis mais antigos realiza um trabalho de T igual 180 Joule sobre uma carga que se desloca de seu polo negativo para o polo positivo.
Qual o valor dessa carga elétrica? Veja bem, ele não está pedindo a diferença de potencial. Ele dá a diferença de potencial, dá o trabalho e quer saber o valor da carga que é aqui. Tá ok? Então vamos colocar os dados do problema conforme nós combinamos. Vamos ler o problema e colocar os dados. Uma bateria de 6 volts, então é o nosso U. U é igual a 6 volts. Usado nos automóveis mais antigos, realiza um trabalho, então T, que é o trabalho, 180 joules, sobre uma carga que se desloca de seu polo negativo para o positivo. Qual o valor dessa carga? Então ele quer saber o valor do Q. Então Q, interrogação. U, 6 volts, T, 180 joules e Q, interrogação. De posse desses dados aqui, vamos fazer, ó, já não interessa mais os dados do problema, lá em cima. Não interessa mais, né? Nós já temos os dados aqui. Então vamos lá. Desenvolvimento. Primeiro eu vou colocar a fórmula. A fórmula é U igual T sobre Q. T. Aqui eu dei o valor do U, né, pessoal? No exercício anterior, eu dei o valor do Q e do T. Eu dei o valor do trabalho e dei o valor da carga e pedi a diferença de potencial. Agora o que é que eu faço? Dou o valor da diferença de potencial, dou o valor do Q, do T, do trabalho e peço Q de carga elétrica. Então eu tenho 6 igual 180 sobre Q. Esta expressão aqui, todo número inteiro eu posso colocar sobre 1. Por que eu vou colocar sobre 1? Para ficar mais nítida a minha proporção. Eu tenho uma proporção. O que é proporção? É a igualdade entre duas razões. Eu digo 6 está para 1, assim como 180 está para Q. Nesta proporção, em toda proporção, tenho 4 termos. Esses termos aqui são os termos do meio, e esses termos aqui são os extremos da proporção, tá? Aí você lembra da propriedade que diz produto dos meios é igual produto dos meios é igual a produto dos extremos. Aí você determina o quê? Mas eu vou passar para vocês, como já passei, já falamos em aulas anteriores, um macete para a gente determinar o valor nesse caso, do Q. É como fosse o X. Eu tenho 6 está para 1, assim como 180 está para X. Então, o nosso X aqui é o Q. Aí, o que eu vou fazer? Vou traçar sempre uma vertical cortando o Q e vou traçar uma horizontal cortando o Q. Veja bem, pessoal, essa vertical cortando o Q e uma horizontal cortando o Q. Você percebe que, além da nossa incógnita, que é o Q, são cortados os números 180 e 1. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero o valor do Q, aí eu coloco Q igual. Vejo os valores, os termos que foram cortados e coloco no numerador da fração. Então, Q igual, traço de fração. No numerador vão os termos que foram cortados, 1 vezes 180. E no denominador vem o termo que não foi cortado, que é o 6. Aí eu faço Q igual 1 vezes 180, 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 é igual a 30. Pessoal, a vantagem desse macete aqui é você nunca errar a questão. Essa seria a primeira vantagem. E a segunda vantagem é a rapidez. E quando você vai fazer um concurso, você tem que fazer as coisas correndo. Você tem um tempo mínimo para você resolver as questões. É super importante. Eu aconselho que vocês aprendam esse método aqui, tá bom? Então, nós nessa segunda questão, foi dado o U e o T e nós já determinamos o valor do Q, tá? Substituímos aqui, aí depois chegamos a uma proporção, traçamos uma vertical e uma horizontal, determinando o valor do Q. Em cima do traço de fração vem quem? Os valores que foram cortados, 1 vezes 180. E embaixo vem o quê? O valor que não foi cortado. 1 vezes 180 é 180 sobre 6. 180 dividido por 6 dá 30 coulombs. Então, essa bateria de 6 volts
tem uma carga de 30 coulomb, tá bom? Então, até a próxima aula.